Passar então a nossa lição, vamos dar continuação à revista que nós temos falado sobre o tema Dinheiro para a Igreja, né? Semana passada então nós começamos falando sobre a questão da consagração dos dízimos, falamos sobre o texto de Malaquias 3 e hoje nós vamos então falar sobre a questão de ofertas. Hoje era até o presbítero Jatir que iria fazer, mas por ser continuação desta linha de raciocínio, nós então invertemos, ele foi ao Pirituba dar a aula e eu vou continuar aqui para nós conversarmos sobre as ofertas. Então fechamos dízimos e ofertas num bloco só. Quero convidar então a igreja para este momento, abrir a palavra do Senhor no texto de Êxodo, capítulo 35, onde nós vamos fazer a leitura do versículo 4 até o versículo de número 9. Êxodo capítulo 35, do versículo 4 até o versículo 9, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, perante a leitura da Tua palavra, nós clamamos a Deus pelo agir do Senhor, pelo Teu poder, o Teu Espírito Santo, para que fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nesta lição, ó Pai, diante deste tema que temos trabalhado, que é tão delicado, ó Pai, para nós conversarmos pelos erros, ó Pai, que muitos tem trazido para o interior das igrejas, e assim, ó Deus, distorcendo sempre a verdade do Senhor. Dá-nos, ó Pai, esta clareza nesta manhã, para podermos cumprir a Tua vontade, para podermos fazer aquilo que é agradável ao Senhor somente. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, e desde já, Deus, nós agradecemos mais uma vez por aquilo que o Senhor falará aos nossos corações. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, então nós temos falado aqui sobre as práticas da igreja, né? No dia a dia da igreja nós temos que lembrar que não podemos permitir que qualquer prática seja trazida para o interior da igreja. Muitos têm feito isso nos nossos dias, principalmente quando nós falamos com relação a arrecadações, né? Nós falamos na semana passada sobre a distorção que existe em muitas igrejas quando falam sobre a questão financeira. Porque nós comentamos já sobre os mercenários que infelizmente estão espalhados por aí e vão continuar espalhados por aí, distorcendo a palavra, trazendo grandes heresias para dentro da igreja. Por isso nós temos que lembrar que nem todas as práticas podem ser inseridas dentro do culto. A palavra do Senhor ela é muito clara para nós do que nós devemos fazer, o que realmente é agradável a Deus ou não, inclusive com relação às arrecadações, com relação então à questão financeira. Nós já vimos na palavra do Senhor que o dízimo, então, a prática que nós temos hoje em dia, ela encontra então na palavra do Senhor a base para se manter. Nós falamos na semana passada que o dízimo em Malaquias, no capítulo 3, ele é tratado porque eles estavam debaixo da lei dada a Moisés. Há uma aliança
que Deus havia feito com Moisés, então no Monte Sinai, e por isso o Senhor fala através do profeta daquela maneira, falando sobre roubo, falando sobre maldição, e falando então sobre ele reter, o devorador. E nós já vimos na palavra do Senhor que esta maldição, ela era válida para Israel no Antigo Testamento por causa da aliança na qual eles viviam. Porque para nós, esta maldição, ela não recai sobre nós. Nós não estamos vivendo debaixo da aliança que Deus fez com Moisés, mas há uma nova aliança em Cristo Jesus. Mas a prática do dízimo que nós tínhamos no Antigo Testamento, ela tem continuação? Tem continuação. Por quê? Porque em nenhum momento no Novo Testamento você vê ou o Senhor Jesus nos seus ensinos ou os apóstolos dizendo que aquilo não deveria ser feito mais. Não há uma negativa no Novo Testamento sobre esta prática. Então não é necessário você cancelar esta prática no Novo Testamento. Mas nós então falamos já sobre essa questão do dízimo e precisamos ver então as ofertas, como elas se encaixam, se é que elas se encaixam no Novo Testamento e para nós nos nossos dias. Não é? Porque ao passo que nós não podemos levar para os extremos, não podemos abusar daqueles então que querem auxiliar na obra do Senhor, como é o que tem acontecido em muitas igrejas, Dê tudo o que você tem, dê o seu carro, dê todo o seu dinheiro, porque quanto mais você der, mais você vai receber. Esta é a fala que as pessoas têm trazido por aí, mas não é isso que a palavra, então, ela nos ensina. Não podemos correr, então, nos extremos. Então, nós temos que entender, será que existe espaço para as ofertas nos nossos dias? Uma vez que o dízimo, então, já é consagrado para a manutenção da obra do Senhor, como é que você enxerga as ofertas? Você acha que existe ainda espaço para as ofertas, ou isso era uma prática do Antigo Testamento que não é mais necessária? Pode me ajudar para nós começarmos esta conversa? O que você pensa sobre isso? Você acha que ainda há espaço para isso? Ou já não mais? Você pode me ajudar? Sei que nós estamos num número menor hoje, Se você puder me auxiliar para a gente poder crescendo juntos, conversando juntos, porque nesse momento, como eu sempre tenho falado, não é momento de você precisar responder porque você sabe de tudo. Não, muito pelo contrário. É hora de você expor a sua opinião e nós olhamos para a palavra para nós podermos verificar se as nossas opiniões elas estão de acordo com aquilo que o Senhor então tem ensinado para nós. O que você pensa sobre ofertas? Certo. Sim. O princípio que rege o Antigo Testamento, na generosidade, ele é o mesmo do Novo. É muito interessante isso que nós vemos. Generosidade. Eu acho que o problema hoje, Tiago, é pela distorção das outras igrejas, que nós deixamos entrar aonde o ensino está sendo trazido de maneira correta. Aí você fala sobre uma oferta, aí nós falamos, não, eu já sou dizimista fiel, já consagro o meu dízimo, então por que eu vou ofertar? Ah não, mas isso daí a igreja já tem condições. E nós esquecemos do princípio da generosidade.
né? Alguém mais gostaria de colocar a sua opinião sobre ofertas? Alguém é contrário? Alguém tem outra opinião para a gente poder discutir, para verificar diante da palavra? É a favor? Sim. Mais alguém? Quem é a favor de ofertas, levante uma de suas mãos. Todos a favor? A favor de ofertas? Interessante nós pensarmos nisso, né? Porque isso mexe com o nosso coração. E mexe com áreas que são tão delicadas que às vezes nós não chegamos a tratar nela. Por isso essa revista ela é tão difícil de você ouvir sobre esses conceitos, né? Porque a questão financeira, muitas pessoas falam assim, não, o dinheiro é meu, as finanças são minhas, eu é quem vou trabalhar com elas. A igreja não tem nada que querer administrar, ajudar, direcionar, trazer princípios. Não, isso aqui é a parte, não é a parte. É Deus quem concede isso, né? O Senhor é o dono de tudo e Ele nos dá então uma porção daquilo que é dele para o nosso sustento, para o nosso conforto, né? E é interessante então, quando nós voltamos à palavra, como o Tiago já destacou para nós temos alguns princípios aqui no texto de Êxodo, porque o Senhor estava deixando muito claro para eles como deveria ser o tabernáculo, né? O Senhor ordena os detalhes de como tudo deveria ser feito, e para que isso pudesse ser construído, a quem Ele então conclama para que trabalhe? Para que sirva o próprio povo. E aí então, como nós vemos, Ele começa a pedir, e é interessante a palavra no versículo 4, que o Senhor ordenou, não é? Porque o Senhor ordenou aquela arrecadação naquele momento, porque o tabernáculo era algo que o Senhor havia então determinado para existir, para que o povo o adorasse e o cultuasse da maneira que Ele queria. Então Ele traz esta lista, né, inicialmente aqui do versículo 5 ao versículo 9, de pedras preciosas, né? Reforçando aqui o que o Tiago falou para nós, não eram quaisquer coisas, né? Ele está trazendo aqui preciosidades, eram coisas de muito valor, não era apenas um pouco, não, ele está pedindo então muito, né? Desde ouro, prata e bronze até pedras de ônix, pedras para fazer a estola sacerdotal. Então veja, tudo aquilo que foi construído para o povo do Senhor, para eles mesmos usufruírem ao culto ao Senhor, saiu das ofertas. E se você continuar o texto, você vai ver então que esta oferta, ela não para só nas questões materiais. Veja comigo então, a continuação do texto, ele fala então, venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor os ordenou, e aí ele vem trazendo então os detalhes dos utensílios do tabernáculo e de tudo aquilo que deveria compor. Então não é oferta, veja só como nós ampliamos o que é ofertar, o que é essa entrega, o que é esse serviço, até onde vai essa generosidade, que não é só no material, ela abrange todo o serviço. Alguns ali, eles iriam ofertar com a sua habilidade de esculpir, a sua habilidade de mexer nos teares, que as mulheres ajudam mais à frente. Então veja, há uma arrecadação aqui, mas o interessante é, o Senhor ordenou. Deus então direciona esta arrecadação e com um fim muito claro. Quando você pega então, para nós deixarmos muito claro aqui, a diferença do que nós vemos a palavra tratar entre os dízimos e as ofertas, eu quero retomar aquilo que eu falei na semana passada sobre os dízimos. Por que que nós então consagramos o dízimo e ele deve ser feito por aqueles que são membros da igreja e já entenderam o compromisso que fizeram com o Senhor, e esses devem fazer pelo menos uma vez por mês? Que é porque os gastos, a manutenção da igreja acontece pelo menos uma vez por mês. O Gilberto está aqui para nos ajudar hoje, para nós pensarmos sobre isso, né? Nós pagamos contas, a igreja tem a sua responsabilidade, é água, é luz,
zeladoria, nós temos manutenção, os diáconos estão aqui para nos auxiliar, para ver quantas coisas nós temos aqui que precisam ser feitas. Pelo menos uma vez por mês. Por isso o meu compromisso com o dízimo, ele é mensal, porque eu sei que a igreja tem compromissos mensais. Mas a palavra do Senhor, ela traz para nós esta prática desde o Antigo Testamento, das ofertas que são específicas. O Senhor não está tratando aqui com o povo de Israel sobre o dízimo das primícias, a 10ª parte então daquilo que eles recolhiam, que é aquilo que em Malaquias estava sendo roubado. Não. Ele está tratando aqui de algo à parte a isso. Além disso, pela generosidade a qual eles deveriam então viver diante da obra do Senhor, do serviço ao Senhor. Então veja que existe espaço nas Escrituras para nós então reafirmarmos que ofertas específicas em prol do reino de Deus, elas podem ser levantadas. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Se nós então quiséssemos plantar uma nova igreja, nós vamos então começar um novo campo. E existe já um trabalho, existem pessoas que estão lá, há um grupo base neste lugar, mas não tem um templo. Os dízimos estão direcionados para um planejamento e Deus permitiu que naquele momento surgisse um instante, já precisa de um local. Entendemos que era hora de construir um templo. O que é que nós poderíamos fazer? Vamos arrecadar. Vamos fazer uma oferta para a construção de um templo. Algo específico. Veja, além daquilo que nós já estamos consagrando ao Senhor para a manutenção da igreja. Então nós vimos a palavra mostrar que isso tem espaço. Mas há uma questão aqui. Todos são obrigados a participar disso? O que você acha? Quando você pensa em generosidade e na palavra voluntário, você acha que todo mundo é obrigado a participar das ofertas? Como é que você entende isso? Fala, Gilberto. Ia responder. Perdão, não escutei? Certo. Mas não tem como obrigar. O que vocês acham? Concordam com o Gilberto? Sim? Quem concorda que as pessoas não são obrigadas? Levante a mão. Não são obrigadas. Alguns acham que as pessoas são obrigadas. Pode abaixar as mãos. É interessante nós pensarmos nisso, nessa palavra voluntariamente, né? Você observa então aqui no versículo 5, ele diz: cada um de acordo com o coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor, né? E no início do texto ele fala: tomai do que tendes. Você que entende que a igreja ela tem um compromisso, que ela vai então realizar a sua manutenção, tem a sua responsabilidade, você que entendeu o princípio do dízimo, da gratidão, da generosidade, você está consagrando o seu dízimo todos os meses, porque você sabe que existem gastos na igreja todos os meses, mas você passa por uma situação delicada na sua casa de doença. Você está consagrando seus dízimos, você está auxiliando na obra do Senhor. Mas você sabe que se você ofertar ao Senhor naquele momento, ou você fica sem comer, ou você fica sem comprar remédio. Estou usando um extremo aqui. Essa pessoa é obrigada a ofertar? Ela tem outras responsabilidades. Ela precisa cuidar da saúde. Ela precisa cuidar da família. Por que eu sempre jogo esses extremos para a gente pensar? Perdão, não entendi? Deus dá em dobro? Se eu ofertar, Deus vai dar em dobro?
Quando nós olhamos o texto, Edna, de Malaquias capítulo 3, nós vemos naquele momento o texto falar uma coisa muito interessante que a gente pode reforçar o entendimento sobre isso. O texto diz assim, bem no final do versículo 10: Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Muitas vezes nós interpretamos este versículo como isso: se eu der, Deus vai dar mais. Deus vai abrir as janelas dos céus. Certo. Mas é uma questão muito pessoal, né? É particular, né? Eu quero ofertar, eu quero fazer. Mas o texto não diz para nós que quanto mais eu der, mais as janelas do céu, vamos usar o texto, elas vão se abrir sobre nós. Porque lembra que eu comentei semana passada que Malaquias aqui está falando sobre obediência ou desobediência. Por isso a maldição ou a bênção do devorador ser retirado deles. Se eles desobedecessem ao que estava na lei, cairia maldição sobre eles. Se eles obedecessem, Deus iria então trazer de novo sustento a eles. Porque quanto mais eu der, mais eu vou demonstrar a minha generosidade, somente. Deus não é obrigado a me dar mais. Não é obrigado a me dar o dobro. Porque a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Deus abençoa até mesmo o ímpio. Os ímpios estão prosperando por aí. E não é por questão de obediência. Veja só, nós não estamos mais debaixo da aliança feita de Deus com Moisés. Nós temos uma nova aliança através de Cristo Jesus, onde Ele cumpriu a lei no nosso lugar, e nós não temos maldição nenhuma que recaia sobre nós, através de Cristo. Isso não quer dizer que os princípios que nós encontramos na lei, nós não mantemos, né? A obediência, nós continuamos obedecendo. Mas esse texto, então, quando ele fala abrir as janelas dos céus, não quer dizer que se você for dizimista, se você ofertar, Deus vai te dar mais, porque a janela do céu vai se abrir mais. Não, isso está falando aqui, se vocês obedecerem, Israel, eu vou voltar então a abençoar vocês, porque isso é o que estava na lei. Tá? E a bênção de Deus, então, ela vem na continuação, que é os frutos da terra voltarem, então, a sustentar a todo o povo. Então, a oferta, ela encontra espaço, mas nós não podemos obrigar alguém que participe disso. A palavra do Senhor, ela não traz a oferta como uma lei para nós. É interessante quando você observa o texto de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Ele vem falar no versículo de número 8 exatamente isso, porque ele comenta sobre as ofertas arrecadadas ali naquele momento para as igrejas da Judéia. Ele diz então no versículo 8, não vos fala como forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então veja, em nenhum momento nós tratamos aqui as ofertas como uma lei, né? Você é obrigado a fazer, né? Você é obrigado então a participar. Não, eu participo porque eu entendo que Deus está me dando condições para eu participar, com quanto eu tenho. Capítulo de número 35, voltando a Êxodo, tomai do que tendes. Daquilo que você tem, daquilo que você pode auxiliar. E se você não pode auxiliar naquele momento, você não é obrigado. Deus não vai pesar a mão sobre você. Você não vai estar desobedecendo ao Senhor. Naquele momento, Deus entende que você não tem condições. Não há problema nisso. Mas também não há problema em você pensar assim, bom, mas eu só posso ofertar R$10. Oferta da viúva pobre. O Senhor Jesus entendeu que no coração dela aquilo era tudo que ela tinha. Então veja que nós não podemos correr para os extremos.
Eu nunca vou participar ou eu sempre tenho que participar. Você precisa ser sábio diante da palavra e saber administrar aquilo que o Senhor tem te dado para você poder auxiliar na obra. Se você tem condições, seja generoso. Não estou dizendo em quantidade, generosidade não é que você tem que dar R$1.000 ou R$10.000, não. Generosidade conforme aquilo que você tem. Mas ninguém é obrigado a fazê-lo, porque nós estamos falando de algo voluntariamente, né? Mas generosidade, né? E algo voluntário, nós vemos aí que nós não conseguimos olhar para a obra do Senhor e existe algo expandindo, existe algo crescendo. E você que ama a igreja, ama a obra do Senhor, e você nunca auxilia, você nunca consagra os seus dízimos, aí você precisa examinar o seu coração. Porque aí há um perigo de nós cairmos então na avareza, na ganância, e aí nós podemos estar em pecado contra o Senhor. E aí você precisa se colocar diante de Deus para voltar-se, né, ao Senhor. Mas veja então que nós podemos estabelecer ofertas específicas, mas há um planejamento aqui. Eu falei isso na semana passada, acho que com a opinião que a Vânia tinha colocado aqui para nós, que muitas pessoas querem administrar todos os seus dízimos e todas as suas ofertas, mas nós temos que lembrar que aqui Deus ordena de algo muito direto e muito claro, porque há um planejamento, há um objetivo. Para que vai ser então arrecadado todo esse ouro, essas pedras? Para que vai precisar desse serviço? Para o tabernáculo. Quando você tem algo muito claro para o que fazer, aí você sabe para onde está sendo direcionado isso. Então eu creio que para nós levantarmos ofertas específicas, nós precisamos de um planejamento. E muitas igrejas deixaram de ajudar com ofertas por falta de planejamento. As pessoas perderam então o princípio da generosidade, porque elas não entendem para que direção que o conselho está conduzindo a igreja. Não existe um norte que vai nos levar, não. Daqui tanto tempo nós vamos plantar uma igreja. Daqui tanto tempo talvez a gente precise arrecadar um dinheiro, uma oferta específica. Bom, mas a igreja está planejando realizar a pintura do templo, então eu posso ofertar para isso? Posso, mas eu mantenho a consagração dos meus dízimos, porque eu sei que existe um planejamento muito claro. Então veja que há um conjunto de tarefas, de serviços que precisam estar muito bem estabelecidos para que você possa participar da obra do Senhor. Se nós passarmos aqui 10 anos trabalhando juntos, sem um planejamento, o tempo vai passando e você vai falando assim, mas como é que está sendo administrado esse dízimo? Como é que está sendo administrada essa oferta que eu estou auxiliando? E às vezes você não vê para onde isso está indo. Por isso precisa dessa transparência, desse planejamento, para que a igreja, porque vocês fazem parte disso. O conselho, o presbítero são só representantes da igreja. Estão à frente para direcionar aquilo que a igreja está fazendo, né? Então nós estamos aí para trabalhar juntos, né? E é muito importante nós destacarmos isso aqui na palavra do Senhor, né? Porque aí você consegue entender onde isso está indo e você continua com o seu princípio de generosidade. Claro que nós estamos falando aqui de um coração pecaminoso que quer encontrar desculpas para parar de ajudar, para parar de auxiliar, para parar de ser bênção na vida dos outros, né? E isso nós vamos trabalhando todos juntos. Alguém quer comentar mais alguma questão sobre isso? Sobre este ponto? Nós vamos ler outro texto de Paulo. Vamos ler então juntos, capítulo de número 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4, para encontrarmos então este princípio, como o Tiago já reforçou para nós no início, que continua no Novo Testamento, né? Porque muitos podem entender então que como isto era no texto de Êxodo, e nós não estamos debaixo da aliança com Moisés, mas estamos na nova aliança, então talvez isso no Novo Testamento não encontre espaço. O Novo Testamento traz para nós, então aqui um exemplo muito claro. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 ao 4 diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Veja só que interessante, quando eu falo de planejamento, que nós vemos aqui que alguém então iria buscar essas ofertas. O texto é muito claro para nós. Paulo está direcionando as ofertas, porque ele está mostrando para eles, estas igrejas estão precisando do auxílio de vocês. As igrejas da Judéia estavam passando necessidade naquele momento. E ele está dizendo isso, ele está direcionando isso. Então quem é que deve administrar os dízimos e as ofertas? Quem que Paulo representa neste momento? A figura da liderança, o apóstolo que está direcionando tudo isso. Não são os discípulos. É o apóstolo de Cristo que é o líder da igreja. Então veja, ele está direcionando para onde essas ofertas elas vão ser então colocadas. Se ele não falasse, não havia arrecadação, porque não há necessidade. Mas ele está deixando isso muito claro. Precisa. Então nós vamos arrecadar. Então veja, ele está dizendo, nós vamos passar pelas igrejas de vocês também, irmãos de Corinto, para que vocês então auxiliem nisto. Porque nós vamos administrar para aquelas pessoas. Eles vão lá passar para trazer essa arrecadação, para levar a eles, porque eles sabem quem precisava deste auxílio. Porque os irmãos de Corinto não sabem. E muitas vezes nós distorcemos isso por causa do mau entendimento e nós queremos administrar os dízimos e as ofertas. Seja falta de planejamento, seja falta de entendimento, nós pecamos diante de Deus quando nós queremos controlar toda a nossa finança, esquecemos que a igreja tem planos. A igreja, quando eu digo, é liderança. Quando isso está muito claro, vamos pensar nessa situação. A igreja tem um planejamento muito claro para alcançar um objetivo tal. Por que eu quero administrar todo aquele dízimo, todas aquelas ofertas? Já existe um fator, existe aonde isso vai ser direcionado. Pense se isso não é a sua ganância brotando em seu coração mais uma vez. E aí nós temos que tomar cuidado. Por que eu não confio na liderança para a liderança administrar esse dinheiro? Veja-se que isso pode ser sinal de pecado no coração. Pode ser sinal de que nós não perdoamos alguém por causa que no passado algo aconteceu. E vocês sabem muito bem o que é isto. A história traz para nós pessoas que erraram. Erraram na administração financeira muitas vezes da igreja. Mas não é essa a nossa realidade mais. Isso já não está acontecendo mais. O tempo já passou. Então nós precisamos tratar o coração. Ah, mas todas as pessoas... Não foram todas as pessoas que erraram. Não foram todas as pessoas que participaram do que aconteceu. Às vezes nós generalizamos isso. E nós precisamos tomar cuidado. Nós, Igreja Filadélfia, temos que tratar o nosso coração neste ponto. Existe espaço para ofertas voluntárias que nós vamos consagrar ao Senhor e a liderança vai administrar e aplicar isso. É oferta direcionada a missionários? Então a liderança vai administrar isso aos missionários. Não vai tirar do missionário para nós direcionarmos para outra coisa. É oferta para a congregação do Pirituba? Então nós vamos direcionar isso para a congregação do Pirituba. Nós vamos plantar outras igrejas? Glória a Deus, quando esse momento chegar e nós tivermos trabalhador suficiente para nós abrirmos mais de um campo, nós vamos direcionar para esse novo campo que está abrindo. Nós precisamos entender que existe espaço e que nós precisamos trabalhar como igreja. Existe liderança que então direciona a igreja para mostrar a hora, tem uma coleta para nós fazermos para os pobres da Judéia. Vocês vão auxiliar? Então se vocês vão auxiliar, se preparem, porque vai passar o dia, vai chegar o dia em que nós vamos passar aí e recolher. É o que Paulo está falando, se eu puder eu vou junto com eles, com essas pessoas.
E ele vem reforçar isso na segunda carta, que nós lemos no capítulo de número 8, porque os irmãos da Macedônia, eles deram mais do que eles poderiam dar, porque eles eram igrejas pobres. E por isso ele diz então que abundou naquele momento a grande riqueza da generosidade daqueles irmãos. Eles não tinham muito, mas do pouco que eles tinham, eles queriam participar da obra do Senhor. Isto é belo de nós vermos dentro da igreja. Coração generoso. Porque o coração do regenerado, aquele que é discípulo de Cristo, ele é generoso. Ele quer participar da obra. Ele quer servir. Ele não quer segurar tudo para ele. Porque ele está tratando, ele sabe que uma das áreas da sua vida é o amor ao dinheiro. E na palavra ele está tratando isso. Deus está discipulando ele para que ele possa então continuar sendo generoso. E ele continua servindo ao Senhor com alegria, que são os princípios que nós trabalhamos já na semana passada. Mas veja então aqui, ele vem reforçar os princípios que nós vimos no Antigo Testamento, né? Quanto à coleta, né? Algo extra, né? É uma contribuição além daquela que as igrejas já estavam acostumadas a fazer. Daí ele diz então, conforme a sua prosperidade. Mais uma vez aqui o princípio do que conforme você tem, não é além das suas posses. E não são todas as suas posses, é conforme a sua prosperidade, porque você está administrando o seu dinheiro pessoal e você sabe o quanto você pode ajudar naquele momento. E isso vai ser agradável a Deus se você o fizer então com todo o seu coração, com alegria e não como um peso. E por isso é importante nós reforçarmos mais uma vez que eles faziam isso de forma voluntária, não é? Então veja que eles estavam fazendo isso para que no momento em que as dádivas deles fossem levadas a Jerusalém, então eles então arrecadariam as dádivas, a graça, que deles iria chegar até os irmãos da Judéia, porque é uma bênção de Deus, é um privilégio nós podermos então agraciar a vida de outras pessoas, participar da obra do Senhor. Como eu mencionei, isso entende aquele que já serve ao Senhor. Paulo está falando aqui a uma igreja, então pessoas que são santos, né? Ele está dizendo aqui a coleta para os santos, é de uma igreja para outra igreja, porque pessoas estavam passando necessidade. Então veja, existe aqui o direcionamento, seja para o missionário, seja para a plantação de igreja, seja para aqueles que estão passando necessidade. Os diáconos, eles estão se reunindo para poderem determinar quais são as áreas da igreja, os diáconos nossos aqui, quais áreas da igreja nós vamos investir o dinheiro para a manutenção e quais nós vamos para a questão social. Porque existem pessoas que passam necessidade, às vezes dentro da própria igreja, que nós não temos conhecimento, e nós vamos mudar essa realidade, porque essa é a nossa função, auxiliar aqueles que precisam. E se a igreja já estiver sendo abençoada e ninguém mais precisar, nós vamos atingir a comunidade. Porque era isso então que nós vemos acontecer no Novo Testamento. As ofertas podem ser levantadas para aqueles que não têm tanta condição, para agraciar as pessoas, para abençoar aqueles que estão passando necessidade. Porque a igreja está aqui para servir aqueles que estão aqui, fazem parte, mas servir também a comunidade. Não é por um acaso que a igreja Filadélfia está no Parque São Jorge. Nós estamos aqui para abençoar este bairro. Inicialmente este bairro. E quando nós formos bênção para este bairro, eu creio que o Senhor começa a expandir as nossas fronteiras e você pode abençoar outros bairros, abençoar a cidade. E assim você vai expandindo. Mas é errado quando nós pensamos apenas nos missionários do outro lado do mundo e esquecemos do nosso bairro, de ofertar para nós então ajudarmos as pessoas, né, naquilo que elas estão precisando. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Sobre estas
ofertas, planejamento, generosidade. Alguém até este dia entendia dízimos e ofertas de uma maneira distorcida e está entendendo agora pela palavra o quanto isto é claro para nós e o quanto não é um peso sobre as nossas costas? Alguém aqui tinha algum entendimento errado? Levante sua mão. Você tinha entendimento certo já sobre isso, dízimos e ofertas? Ou para você era um peso? Porque eu fico feliz de ver uma igreja que entende isso. Porque é uma igreja que quer ser generosa, que quer abençoar as pessoas. Isso significa para nós que quando o planejamento chegar, a igreja vai continuar demonstrando essa generosidade que nós vemos a palavra nos mostrar. Estamos trabalhando com isso, para um planejamento, para a igreja ter um direcionamento. Para o próximo ano, que nós estamos prestes a chegar nele. Não é? Nós vemos pessoas que são dizimistas, com alegria. Porque é muito triste quando nós vemos uma igreja que pessoas não auxiliam em nada financeiramente, que não entenderam o que é generosidade. Que o Senhor tem nos dado tudo, Ele tem dado a nós o sustento para nós podermos então ter o nosso conforto e nós podemos servir também na obra do Senhor. Então nós vemos a palavra trazer esses princípios muito claros para nós. Nem todos são obrigados a participar de ofertas específicas. Existe espaço nas Escrituras para as coletas, o extra, a arrecadação, extra a consagração dos dízimos, que é aquela responsabilidade mensal que a igreja tem. Isso deve ser feito sempre generosamente, de forma voluntária, conforme as suas posses, como um sinal de gratidão, fidelidade e serviço ao Senhor. Então, irmãos, desde que exista algo claro, que exista essa comunicação entre igreja e toda a liderança, nós temos espaço para nós então continuarmos servindo ao Senhor, para nós podermos crescer, expandir. Você sonha na igreja Filadélfia plantando outras igrejas? Você sonha na igreja ampliando, na igreja fazendo trabalhos sociais? Ou você acomodou por causa das dificuldades que surgiram? Nós precisamos observar aquilo que Deus está fazendo neste momento, aonde Deus está nos permitindo ir neste instante. E por isso eu desejo que o Senhor te abençoe para que o seu coração regenerado por Cristo Jesus, pelo toque de Cristo, que te transformou num discípulo, que você veja claramente quem é o seu Senhor e a generosidade dele para com você, para que você seja generoso constantemente, você abençoe a igreja, você sirva ao Senhor, seja com bens materiais ou também com todo o seu serviço, conforme a palavra nos traz como princípio. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar mais alguma questão para nós orarmos, encerrando a nossa lição? Vamos orar, irmãos? Querido Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falarmos, ó Deus, sobre este tema na Tua casa. Um tema tão delicado, ó Deus, mas que atinge os nossos corações, porque muitas vezes, ó Deus, nós amamos mais ao dinheiro do que ao Senhor. Muitas pessoas, ó Deus, têm esquecido que não é possível servirmos a dois senhores. E por isso estão em pecado. E por isso estão longe do Senhor, ó Deus. E por isso não são capazes de viver o serviço, demonstrando a generosidade, demonstrando isso, ó Pai, no auxílio nas ofertas e na consagração dos seus dízimos. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai, exortar os nossos corações todos os dias, para que nós estejamos sempre, ó Deus, sejamos piedosos, estejamos prontos
para mostrar ao Senhor, ó Pai, toda a nossa fidelidade, ó Pai, na obediência à Tua palavra. E que não haja espaço para avareza ou ganância no nosso coração, não haja espaço para amor ao dinheiro, mas somente ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha tratar os nossos corações, para sermos uma igreja generosa, uma igreja que serve, uma igreja que é fiel no seu compromisso, na manutenção da Tua obra, Senhor Deus, porque entendemos o que o Senhor tem feito e os princípios que o Senhor traz na Tua palavra, Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, por tanta graça e misericórdia que o Senhor tem demonstrado por nós, ao cuidar de cada um de nós, ao nos sustentar, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor que use a vida da Tua igreja para ser graciosa da mesma forma, ao abençoar outras pessoas, ao abençoar a própria igreja, os irmãos que carecem, ou esta comunidade, ó Pai, que está ao nosso redor. Peço ao Senhor, ó Deus, que nos leve àqueles que precisam do nosso auxílio. Que o Senhor, ó Deus, nos leve, ó Deus, àquelas pessoas que passam necessidade, aos quais a Tua igreja pode ser bênção, ó Pai. Para que este seja um meio, uma porta aberta para nós pregarmos o Teu Evangelho, Senhor Deus. Inicialmente, ó Deus, mostrando a graça do Senhor que nos transforma por estas ofertas, por estes alimentos, um gesto tão simples, mas que é abençoador, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, Senhor. Que o Senhor use a Tua igreja, ó Deus, para conduzir a Tua graça em diversas maneiras, sejam em palavras ou sejam em ações, ao longo de todos os lugares que o Senhor quer que nós alcancemos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.